Olá, amigos. Estamos iniciando na TV Santa Maria, seu canal comunitário, mais uma edição do Santa Maria Frente a Frente, que é um programa que busca e tem buscado ao longo da nossa trajetória tratar, debater temas de repercussão ou interesse local, mas também temas que digam respeito a questões mais abrangentes que transcendam simplesmente os limites do Mampituba. Primeiro, antes do Mampituba, do Vacacaimirim, e depois, mais abrangentemente, temas que digam respeito, enfim, ao interesse da sociedade como um todo. Hoje nós vamos tratar de um tema de absoluta relevância que cada vez mais nos motiva a todos quantos têm uma preocupação com a humanidade a não deixar passar em branco questões que afetam uma parcela da cidadania, uma parcela da sociedade, seja ela santamariense, gaúcha, brasileira ou universal. Em junho, o Supremo Tribunal Federal permitiu a criminalização da homofobia e da transfobia. Os ministros consideraram que os atos preconceituosos contra homossexuais e transexuais devem ser enquadrados no crime de racismo. O Brasil, então, se tornou o 43º país no mundo a criminalizar a homofobia. No julgamento, o ministro Luiz Roberto Barroso propôs que assassinatos e lesões corporais contra gays tivessem agravante na pena, mas os demais ministros não discutiram o tema. Então nós vamos discutir a questão da homofobia, da transfobia, e temos aqui um qualificadíssimo grupo de debatedores, como só ia acontecer. Nós ficamos um bom tempo, um ano sem fazer o programa, retornamos recentemente, e quando fazíamos semanalmente o programa, na fase anterior, nós contávamos quase sempre, não digo, mas com bastante regularidade, com a participação da minha querida amiga Deborah Evangelista, advogada da ONG Igualdade. Com a Deborah estão a Nara Budino, membro da Comissão da Diversidade Sexual da Ordem dos Advogados do Brasil em Santa Maria, a Carolina Bonotto, que é mestre em Comunicação Midiática pela Universidade Federal de Santa Maria e pesquisa direitos humanos, ativismo, LGBT brasileiro, usos sociais dos meios e discursos de ódio na internet, que é uma coisa assustadora, né? E a minha querida Marquita Quevedo, amiga, lutadora, engajada, desde sempre, né? Que é coordenadora regional sul da Rede Gay Brasil. Uma saudação a vocês todas e que bom tê-los aqui. E quem quer começar? Nós tivemos, acho que foi em setembro deve ter sido o assassinato, né? Que, segundo a apuração policial, não teve motivação homofóbica, né? Mas, assim, foram dois coincidentemente próximos, né? Duas vítimas, assim, né? É uma coisa que, no primeiro momento, levava qualquer um a pensar que essa teria sido a motivação. Quem que quer começar? Marquita, como é que está a tua luta, a luta da comunidade LGBT aqui em Santa Maria em relação... Porque nós vivemos num país, eu vou falar agora nisso, depois eu não vou falar mais, prometo para vocês, né? Num país cujas estruturas formais de poder, mais do que nunca hoje, se mostram, no mínimo, desconfortáveis com as diferenças, né? Quando não incentivam a violência, que a violência não é necessariamente a violência física, né?
Então, isso assusta, né? Que nós estamos num processo assim que a mim, pelo menos, preocupa bastante. Como é que as coisas estão do teu ponto de vista, Marquito, do ponto de vista da tua luta? É um prazer estar aqui, né, discutindo esse tema tão relevante para a nossa comunidade LGBTQI+. Eu acho que só o fato da questão de tratar, de estar nesse espaço e ver que esse índice aumentou. Por incrível que pareça, com esse governo que está, com esse discurso que a gente está tendo de ódio, com essa questão conservadora que a gente está tendo em todo o país, as pessoas estão se mostrando mais. Né? Então, como principalmente o fato, nós de Santa Maria, a gente tem relatos diariamente de LGBT sendo agredido, mulheres lésbicas sendo agredidas, mas também não há essa procura, essa denúncia. Porque às vezes falta de medo, fica na sombra, né? Porque essa questão de medo, que até o local que a gente vai fazer denúncia, a gente passa a ser porque nós provocamos essa agressão. Nós somos o culpado. Por que vocês estavam nesse espaço? Por que vocês estavam lá? Por que estavam? Parece que nós somos as grandes culpadas de nós sermos agredidos, ser violentados e sermos assassinadas. E quando acontece esse crime que aconteceu dia 7 de setembro, em menos de 24 horas, contra duas meninas trans, que uma estava num espaço de trabalho e a outra estava em outro local, isso nos choca, que chega até nós isso. Né? A gente acha que não vai acontecer, mas isso é muito presente, isso está no dia a dia e a gente tem relato que a cada 19 horas uma LGBT, uma pessoa LGBT é assassinada, é agredida. E como eu disse, às vezes não é agressão física, é verbal, é o olhar. E aí a gente ainda não denuncia, a gente ainda não se apropriou. E quando vem a questão que aponta a criminalização da LGBTfobia, ainda propriamente é uma segurança de garantia de ter algo seguro, mas propriamente ela não é uma lei ainda. Ela não é uma lei. Nós temos que pensar que ela ainda não é uma lei. O STF aponta para dar essa segurança para essa população que é vulnerável, para o Congresso começar a pensar nessa população com lei específica para nós. Então isso nos preocupa e a gente não pode perder essa mobilização, principalmente nesse momento que a gente está tendo um retrocesso de direita, essa questão da violência. E essa violência a gente vê que é uma violência gratuita, que é uma violência de ódio. Todos os crimes que são cometidos contra a nossa população, eles são de formas cruéis. Né? Como o caso da própria menina foi assassinada, foi um tiro nas costas, quase como um estupro. Simplesmente ela não quis manter uma relação com a pessoa, ele simplesmente deu um tiro, virou as costas e saiu caminhando. E a outra pessoa lá, a outra menina, a Nemer, a Mana, como a gente chamava, foi agredida com 13 facadas. Olha a crueldade, 13 facadas. E eu tive relatos de vizinho naquela semana, naqueles dias, quando a gente começou a se mobilizar pela caminhada, até para pedir justiça. Eu tive próximo do local, os vizinhos me contaram que ouvi os gritos dela pedindo socorro. Imagina a crueldade de tu levar 13 facadas, simplesmente por causa que eles não concordaram com a questão de um capacete que ela emprestou, que ela pediu de volta, mas isso, imagina 13 facadas, a gente fica pensando. E fora disso a gente tem relatos no Brasil todo de crimes que são de ônibus, que acaba sendo um atira o coração, outro mata a paulada, e são crimes de ódio, sim. Então, eu acho que esse tema a gente tem que discutir, nós temos que ter uma lei específica para a população LGBTQI+, sim. E o Congresso, nós temos que pensar, nossos representantes, isso, fazer uma pressão política para que isso aconteça. Isso depende do movimento social, do movimento LGBT, também está pressionando e buscando representatividade também nesses espaços. E é uma questão política também. Antes de nós... Por favor, Débora. Eu estou vivenciando com bem mais afinco, com a ONG Igualdade, todas essas situações que aparecem, Candinho. E tem um detalhe, que agora quando a Marquita estava falando eu me lembrei. A Lei Maria da Penha só existiu porque o Brasil foi condenado internacionalmente. E eu não sei se nós não caminhamos para a mesma situação, de ter uma lei promulgada somente após uma corte internacional condenar o Brasil pela inércia. Que é uma coisa impressionante no nosso país em relação a esse tema e a tantos outros, é que normalmente a lei vem a reboque do fato social, nunca se antecipa, né? Não, é um negócio assim terrível, né? E que gera esse tipo de consequência. Né? E nós vamos ter o quê? Nós temos hoje, sim, uma gravidade maior
em função dos discursos de ódio e de uma autorização, de uma pseudo-autorização que os nossos governantes e uma estrutura governamental está impondo e dizendo: vocês podem ferir, vocês podem agredir, legitimando aquele que até agora se continha. Às vezes ficava escondido no politicamente correto, mas ainda se continha. Não gostava, até falava mal, não gostava, criticava, mas mantinha uma certa elegância social. Agora nós estamos perdendo até essa noção de contenção social, que a gente sabe, né, que existe, mas a autorização para o ódio, isso é terrível socialmente. Isso tu observas nas tuas pesquisas, Carolina, quer dizer, esse discurso do ódio que permeia as relações nas redes sociais é uma coisa assustadora. O que eu ia pontuar antes era justamente essa questão. O Brasil, na contramão do que muitos países fizeram, a maioria dos países, na verdade, aprovou primeiro a criminalização da LGBTfobia e depois o casamento igualitário. No Brasil, a gente foi na contramão. Primeiro veio o casamento igualitário, para quase 6, 7 anos depois vinha a criminalização. E a questão que a Marquita falava é uma questão muito importante e é muito já antiga no movimento LGBT, essa busca por dados. A gente não tem hoje um órgão, a gente nunca teve, a gente teve, na verdade, um relatório que durou só 3 anos, um órgão governamental responsável pela criação de dados de violência LGBTfóbica no Brasil. A gente não tem, nós temos coletivos independentes e ativistas independentes que fazem levantamento, muito a partir dessas redes de apoio de coletivos nacionalmente, mas também da coleta de dados de jornais, então a gente sabe que são dados subnotificados e mesmo assim são dados alarmantes, são dados que nos colocam no topo dos rankings dos países que mais matam LGBTs. Os dados do ano passado indicaram a morte de 421 pessoas LGBTs no Brasil, 321 assassinadas e 100 suicídios, que a gente também sabe que é um problema gravíssimo na nossa comunidade LGBT, que é justamente também, e a gente linka com os discursos de ódio, é um produto de uma construção sistemática de opressão, de marginalização, estruturalmente. A compreensão que certas vidas não são dignas, não devem circular, tanto que o problema que muito mata as mulheres trans, principalmente na rua, é justamente isso, é a noção de que essas mulheres não pertencem, que esses corpos não pertencem à rua, tanto que é muito raro a gente ver mulheres trans à luz do dia. Então a gente tem um problema econômico, social também aí que marginaliza e designa certas pessoas a certas profissões, a certos turnos do dia. Então a invisibilidade é estrutural, ela é literal. A população vulnerável. A doutora Nara está se coçando para falar. Eu gostaria de ouvi-la também, inclusive sob o ponto de vista institucional da ordem, né? Que tipo de atuação existe? Se há, digamos assim, uma orientação nacional em relação a essas questões? Se todas as subseções têm uma comissão especial para tratar, que temos aqui em Santa Maria, tá? Isso aqui é bem claro. Sim. Primeiramente, boa tarde e obrigado pelo convite. Em nome da OAB Subseção Santa Maria e da Comissão da Diversidade Sexual e Gênero, eu agradeço o convite. E assim, a OAB tem já há algum tempo, Porto Alegre já conta com uma comissão estadual, né? Já há em Porto Alegre, que é a nossa, da subseção Rio Grande, da seção Rio Grande do Sul, já tem há algum tempo uma comissão. A OAB nacional também tem. Acontece que aqui em Santa Maria, essas coisas são bem difíceis de serem implantadas. Houve resistência entre os advogados durante um bom tempo. E essa comissão é uma conquista, é uma conquista da sociedade santamariense, não só dos advogados e das advogadas que compõem a comissão. A gente tem que lembrar que atualmente a gente está mesmo, esse discurso de ódio, ele é muito grave. Então eu sempre gosto de trazer um dado histórico, né? De lembrar que a gente tem que ter muito cuidado, porque lá na Alemanha, em 1933, quando Hitler ascendeu ao poder,
houve uma desumanização daquelas pessoas que a cúpula, que o Terceiro Reich achava indesejáveis. E houve, então, sim, a desumanização dos judeus, a desumanização dos ciganos, dos homossexuais. Naquela época não se usava, né, o LGBT, enfim, a desumanização dos negros, e essas pessoas foram parar nos campos de concentração. É muito grave a gente pensar que em pleno século XXI a gente ainda está discutindo o direito de ser o que somos e o direito de viver. É muito grave. E as redes sociais, que tem o seu lado bom, também tem o seu lado nefasto. Então a gente assiste, a gente passa por nós, né, nas nossas redes sociais, discursos de ódio, as chamadas fake news, colocando palavras, colocando mesmo palavras em pessoas que têm notoriedade, né, LGBTs de notoriedade, ou ainda pessoas não LGBTs, mas que lutam pelos direitos da população LGBT. Então a gente tem, infelizmente, muita comparação não. Podemos dizer que em algum momento as pessoas confundem a questão da orientação sexual com pedofilia, por exemplo, né? Que não tem nada a ver, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, como se diz no popular, né? E a partir daí se cria uma ideia de que essa população, não só esse foi só um exemplo, né? Que essa população, ela é composta de pessoas nefastas, são pessoas más, pessoas que não são boas para a sociedade, e isso ganha uma dimensão muito grande. Só que isso não é verdade, né? A gente precisa entender que todos nós, a Constituição Federal garante, né, a liberdade sexual, né, a todos nós. E não cabe a ninguém aqui usar a sua crença para desqualificar quem quer que seja. E qualquer crença que seja, né? Não vamos aqui entrar na crença, no mérito religioso, porque não se trata disso. O Supremo também determinou isso. No voto do ministro Celso de Mello, o voto foi excelente, o voto foi tranquilíssimo no sentido de... Foi uma aula. 155 páginas o voto dele. Um primor. Então, assim, foi buscar lá nas referências do ser, como a colega disse, nas referências do ser, e trouxe para dentro da nossa Constituição aquilo que é básico. Está lá. Criminalizar qualquer tipo de descriminalização. Tudo, qualquer coisa, seja, todos são iguais perante a lei, né? Independente de sexo, cor, raça, religião, não sei o que. Bom, muito bem, como é que eu faço isso? E aí o Congresso, ele se cala, já teve vários projetos de lei circulando que não anda por determinação de algumas bancadas, aquilo não evolui, como se isso fosse o impeditivo para que as pessoas deixem de ser o que são. Não vão deixar. E o problema, um dos grandes problemas da homofobia e do discurso de ódio não é nem aceitar o outro, nem tolerar o outro. É simplesmente ter essa noção de que qualquer coisa que vá além de mim e não seja o que eu penso não serve. Então é uma noção muito grande de egocentrismo e de individualidade que não cabe dentro de uma sociedade minimamente educada, harmônica, minimamente civilizada. Pois é, mas eu não sei se nós chegamos ainda à civilização no nosso país, infelizmente. Eu acho que vamos chegar à barbárie de novo sem passar pela civilização. Com esses dados que se levantam com a internet, que é assim um meio de divulgação, de colocar as coisas boas, mas que uma pessoa posta alguma coisa e é massacrada pelos comentários,
a ponto de entrar em depressão, a ponto de, né, que a gente vê no nosso dia muito grave, as pessoas acabam se deprimindo com aquilo que é colocado lá. E essas fake news ainda ajudam muito ainda. E às vezes as pessoas se escondem atrás do seu computador, atrás daquele crime da internet. Tu vai lá procurar e é fake a pessoa que está lá. E aí ela expõe tudo aquilo que ela quer falar. E aí às vezes essa mesma pessoa vive do nosso lado. Ela convive conosco, ela está na nossa roda. E aí quando tu começa a cobrar, não, capaz, é uma brincadeira. Que tipo de brincadeira é essa que agride, que fere a outra pessoa? Né? Isso nós temos falta empatia, falta o que nós tivemos? Né? O que o Supremo fez? Apenas colocou no conceito de racismo a possibilidade de ir além do tom da pele e englobar também o racismo social. Dentro do racismo social é que nós vamos ter então o enquadramento. E aí tem um detalhe, né? Nós temos o enquadramento no racismo e em todas as suas matizes. Então quando tu diz assim, Débora, é injúria racial ou é racismo? Agora eu posso dizer, é injúria social ou é racismo? Então nós temos, e isso é muito grave também, as pessoas que fazem essa injúria para com qualquer um da comunidade LGBT, simplesmente por não gostar, por não querer, tem umas nuances disso que é muito interessante. Então, injuria, impede, e daí nós falamos aqui de trabalho, né? Trabalho em alguns turnos, isso é racismo puro, é impedir de estar no mercado de trabalho. Invisibilizar essa população. Isso, e nessa invisibilização é isso que é importante por causa dos números. Quando a gente fala em criminologia, a gente tem lá a cifra negra, que é aquilo que, de um determinado crime, aquilo que não é comunicado, então entra nas cifras negras. E nós vamos ter então um crime médio, uma quantidade média, quando na verdade ela é no mínimo 3 vezes maior. Quando eu não criminalizo, que eu não sei, aquela comunidade não existe. Se morreu 10, morreu 5, morreu 20, não interessa. Por quê? Porque está invisível. Entra na vala comum de um dado estatístico e isso faz com que o Estado, de certa forma, possa dizer assim, não tenho nada a ver com isso. E aí esses dados seriam importantes para a gente ter políticas públicas, apontaria essa política pública, né? E às vezes... Pelo menos eu teria como cobrar. Como cobrar, né? Dizer, porque fica toda essa coisa que tu falaste no voto do decano, né? Foi referida à Constituição Federal. Essa igualdade no plano jurídico formal, de forma abstrata, é bonito, mas e de prático, né? Exatamente. E de prático, o que acontece? Na prática, né? Nós comentando na ONG, né? Tá, vamos ver com o nosso pessoal quantos efetivamente se veem em situação de discriminação, seja racismo, ou mesmo se sente injuriado e que vai até a delegacia lá com a doutora Carla e efetivamente presta queixa. Não vão. Por quê? Porque é sofrer 2 vezes, é sofrer 3 vezes. Então acaba não indo. Então, além de ter esse estereótipo da pessoa ir e se sentir mal em ir, e ser culpada, por quê? Porque a sociedade impõe que você já é culpado por você não ser igual aos demais, quando na verdade você é igual aos demais. As tuas opções sexuais ou não, até porque também, né, Candinho, a Marquita trabalha que é um burrinho de carga nessa cidade, trabalha muito. Nós não somos pessoas que se dividem das demais, se distinguem das demais. Nós trabalhamos, nós andamos, nós comemos, nós fazemos tudo que as outras pessoas fazem. Nós podemos ter opções diferentes das outras. E por que as nossas opções têm que falar mais ou chegar na frente do que a Débora efetivamente gosta ou é? Por que tem que olhar a Débora como homossexual? Eu vou olhar a Débora, primeiro ela é homossexual, depois ela é advogada, depois ela é mãe, não! É a Débora. Então, é essa noção que as pessoas colocam, que colocam um rótulo nas pessoas. Tu tem que ser isso, tu tem que ser aquilo, ou tu tem que ser aquilo outro. Sempre o preconceito também. Sempre esse preconceito na frente, né? Então, já está dizendo tu nunca sabe, então... Doutora, não se mexa. Vai lá, você vista, Candinha, adorei essa. A nossa sociedade
extremamente preconceituosa. A nossa sociedade é machista, a nossa sociedade é sexista, e isso faz com que esses preconceitos sejam naturalizados. Então, é normal, né, entre aspas, a gente ter piadinha, né, com orientação sexual das pessoas, e isso aí faz com que a piadinha amanhã pode se tornar, quem sabe, um tapa, quem sabe uma facada, né? Então a gente tem que trazer para a sociedade, ou melhor, tentar, né, trazer um pouco de conscientização e um pouco de empatia, né? Educação. Eu também, além de advogada, eu também sou profissional de educação, né? E esse discurso de que não vamos falar de gênero na escola, como não vamos falar? Vamos sim. Por quê? Porque primeiro que a questão LGBT, o primeiro acolhimento é no lar, né? Então, para quem tem um filho, uma filha que tem uma orientação sexual ou uma identidade de gênero, né, diversa daquela que você pensou que ele teria, né, acolha o seu filho, acolha a sua filha. Por quê? Porque se não houver acolhimento dentro do lar, que é dentro da nossa família, quem é que vai nos acolher? Sim. E aí é voltando a ver. Está jogando as feras, né? Quer dizer... Tu joga lá para a rua, tu joga lá para um outro mundo, que esse mundo vai ser o quê? Cruel com essa pessoa. Então que também, a escola faz esse papel também. Ao mesmo tempo que ela se diz acolhedora, ela exclui. Por causa que a gente não tem temática, a gente não tem nada que fale da questão de gênero. Aí inventaram ideologia de gênero, que hoje todo mundo fala isso, mas isso é uma invenção que não existe. Isso é uma invenção de um governo, de um pessoal que está aí, para quê? Para descaracterizar todo esse discurso. Para dizer, ideologia de gênero. Nós tínhamos, na época de um governo atrás, que negociou uma comissão de direitos humanos nacional com um pastor e recolheu a cartilha, que hoje diz, era um kit gay. Mas era uma cartilha informativa. E aí, próprio, quem estava lá, negociou com essa bancada essa retirada da cartilha em troca de um cargo. E aí é um problema, porque os direitos são sempre uma moeda de troca na mão do governo. E são os primeiros que eles abrem mão na hora dele. E não importa o governo que esteja, sempre é isso. Tanto que a gente vê que se a gente vê, as nossas vitórias são muito no judiciário, todas são no judiciário. Todas. No judiciário. Nenhum é do Congresso, nenhum. E aí a gente acaba, como a gente coloca essa questão visando política, elegendo pessoas que não nos representam. E hoje o movimento social, todos nós aqui temos uma fala, que quem fala por nós somos nós. Nós devemos ter esse espaço de fala. Entendeu? A hora de nós, como eu digo, hoje eu estou coordenando, sou coordenadora da rede Gay Brasil nos 3 estados, que é Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul. Eu sou coordenadora, fui nomeada essa semana passada, e a gente está tendo essas dificuldades. Eu vou começar agora a ter essa dificuldade, comecei a percorrer essas cidades, não colocar essa nossa rede nesses municípios. A gente existe nos 27 estados, e a dificuldade é a mesma dos municípios menores. E a gente está tendo tanto um retrocesso até nas paradas livres, nas paradas gays, a parada do orgulho. Tem cidades aqui no Rio Grande do Sul, como Caxias, que também tem a mesma, seria a 19ª parada. Eles tiveram problema com o governo do município, que nem sequer um espaço público cede para essa atividade acontecer, que é uma ação política, é uma festa política, né? Nem isso nós estamos conseguindo avançar. E o Brasil faz a maior parada do mundo, que tem 5 milhões de pessoas que vêm de todo mundo aqui para o Brasil celebrar esse orgulho. Mas o que nós temos de contraponto? Um presidente que disse que o Brasil não pode ser conhecido como turismo gay, sendo que movimenta milhões de paradas de São Paulo. E aqui na nossa cidade nós temos 2 atividades. Temos um detalhe. Também à disposição dos turistas. Mas aí nós temos também um detalhe, que estudando, lendo, vendo, e daí tu fica pensando assim, meu Deus do céu, a liberdade de expressão tem limite, Candinho. A liberdade de expressão tem limite. E quando os nossos
representantes não têm limites naquilo que falam, a sociedade perde esse limite da liberdade de expressão. Entendeu? Então é aí que dá essa... Acabamos falando aí dá autorização, né? Dá autorização para isso. Isso, inclusive, que a Marta falou sobre a questão do que a gente avança no judiciário, se a gente pensar retroativamente, no legislativo, a PL 122, que foi o primeiro projeto para criminalizar a LGBTfobia, ficou 8 anos em tramitação. E aí foi arquivada porque, enfim, trocou de turno 2 vezes e aí é da estrutura do nosso Senado que seja arquivado depois de 2 rodadas. Então ficou arquivado, ficou morto, não conseguiu mais tirar da gaveta, porque o principal embate era esse, das bancadas, principalmente religiosas, se o discurso de ódio ia bater na liberdade de expressão deles pregarem o ódio nos seus cultos. Mas é aí que está. E aí que está o limite. O decano tratou dessa questão. Quer dizer, não, eles podem dizer que eles não são a favor de relações sexuais entre pessoas do mesmo sexo. Eles podem? Eles podem. O que eles não podem é fazer esse discurso de incitação das pessoas contra as outras que são e nem falar mal, aí vamos usar o popular, nem falar mal das pessoas que assim querem ser. Eu só queria concluir esse ponto, porque o discurso sobre a homossexualidade, aí tratando especificamente porque é histórico, ela sempre foi controlada. Então, pela igreja era o pecado, na ciência era doença e pelo Estado foi criminalizado. Ainda existem 70 países que criminalizam as relações entre pessoas do mesmo gênero. Em 40 delas ainda existe, inclusive, pena de morte. Então, o que a gente vê é historicamente uma construção discursiva que cristalizou na nossa cultura a ideia que o hétero é o normal, então portanto é o natural e é o que deve ser seguido, e todo o resto é o desviante, e isso acaba realmente fundamentando muito do discurso de ódio que a gente vê hoje, que são pessoas que não pensam exatamente criticamente sobre o que estão, mas elas estão reproduzindo algo que já está cristalizado na nossa cultura. É cristalizado ter o amiguinho que vai xingar o outro de viado. Também a gente tem uma questão de misoginia pura. Xingado. Não, e a própria misoginia, porque sempre que o menino se aproxima do feminino, ele é vigiado, ele é controlado, porque não pode aproximar, porque o feminino é inferior. Então a gente tem uma misoginia que endossa todo um sistema de LGBTfobia. Então o que a gente faz? O que eu pauto muito na questão da educação. Quando a gente normaliza outras formas de normal, a gente aproxima dessas pessoas que nunca conheceram uma pessoa LGBT, que acham que LGBT são extraterrestres, que são pessoas do mal, que querem destruir a família. Então a gente precisa de espaços como esse, por exemplo, que vão chegar na casa das pessoas e que elas vão ver, não tem nada a ver. Não mordem, né? Não come criancinha, não vão te atacar. Inclusive, por exemplo, a minha sexualidade é o último dos meus problemas. Antes vem os boletos que eu tenho que pagar, as provas que eu tenho que fazer, as coisas que eu tenho que corrigir. É tão corrido que a gente olha, nem tá. É bastante secundário. Eu estudando um pouco. Na questão indígena, a pessoa que nascia com essa dubiedade de características, ela era considerada uma divindade. Porque outro nascia menino, outro nascia menina. E quem nascia com as duas características, então era um ser superior dentro da tribo. Por quê? Porque ela conseguia circular entre os dois. Onde é que nós perdemos isso? Onde é que foi? Adorei! Quando eu li, eu disse assim, tá aqui, ó. Aqui está o fundamento. Mas na Grécia tem muitos históricos. Eu disse, mas a gente perdeu. Não, mas pensa bem, a pessoa que tem essas duas características, ou seja, ela se diferencia das demais porque ela vem a ser um ser divino. Ela vem a ser um ser mais completo. A palavra que era isso, a palavra não é que era melhor, não. Era completo. E outra coisa, hoje as pessoas não respeitam a identidade de gênero, que é confundida, né, com a orientação sexual. A identidade de gênero hoje não é respeitada. As pessoas não podem ser o que ela quer ser, a identidade que ela se identifica, né? Isso não é respeitado, é um absurdo. O nome social, né? O nome social, por incrível que pareça, as pessoas acham tão bonito chamar Xuxa, chamar Pelé, Didi, mas chamar o nome que a pessoa quer, se identifica, já fez sua identificação com o seu nome, meu nome é Marquita, é Valéria, eles acham uma dificuldade. Mas como é seu nome? Tu tá às vezes com a tua carteira ali de identidade, com o teu nome social, mas ela insiste em saber
Qual é teu nome? Como é? Tem uma curiosidade, um exotismo, né? Exotismo, que também é violência, não deixa que de ser. também é uma violência. Eu acho que a gente vai precisar fazer um outro frente a frente para continuar. Passa muito rápido o tempo, muito rápido. Então, como a gente está praticamente encerrando o programa, eu queria que cada um de vocês tivesse mais em torno de 1 minuto, alguma coisa assim, para fazer um encerramento. Posso falar que discurso de ódio não é liberdade de expressão. Primeira coisa, né, que já a Débora já falou. E nós da comissão, nós estamos... Como se coloca à disposição? Nós estamos à disposição de todos, de todas, de todes que quiserem saber acerca dos direitos. A gente já tem vários direitos conquistados, como, por exemplo, a adoção, né, de crianças, nome social, direito previdenciário, inclusão em plano de saúde de companheiros e companheiras. Então, isso são direitos que já foram conquistados. Nos falta mesmo uma lei que criminalize a LGTB-fobia. Marquita. Olha, viu quantos assuntos surgiu só na fala da doutora aqui, que a gente pode trazer para o teu assunto. Quer dizer que nós, ONG Igualdade, estamos à disposição, é só nos procurar. Nós temos uma página no Facebook, que é ONG Igualdade, que a gente está aqui há 20 anos fazendo um trabalho na nossa cidade. Não é fácil, mas a gente nunca pode desistir disso. Sempre temos que acreditar no sonho e a luta, e dizer que a gente sempre vai ser resistência, né? E principalmente nesse momento que a gente está, né, vivendo. Dizer que nós somos LGBT com muito orgulho. Muito bem. Carolina. Eu só queria afirmar que acho que quando a gente tem uma pessoa na posição mais alta de poder institucional proferindo discurso de ódio contra um segmento populacional específico, a gente tem uma sociedade que se sente legitimada e confortável em reproduzir e agir sobre isso. Então, o alvo está nas nossas costas, a gente virou o bode expiatório desse governo. Então, diante dessa construção, a gente precisa realmente se fortalecer, a gente precisa discursar novos discursos de normalização das novas vivências e identidades LGBTs, e em espaços como esse, espaços como todo mundo pode dialogar com sua família, Natal está chegando, tem que encarar aquele tio reaça, tem que conversar, no limite da saúde mental, obviamente, mas a gente tem que fazer uma frente. E um recadinho rápido, o coletivo Voe, que é o coletivo que eu faço parte, está fazendo um relatório, um levantamento sobre LGBTfobia em Santa Maria. Então, se alguém estiver vendo, tiver sofrido um ataque, seja ele psicológico, físico, moral, então procure o coletivo Voe para registrar, porque a gente quer levantar esses dados na cidade para justamente lutar por mais políticas públicas para a nossa comunidade. Muito bem. Débora. Acredito que Santa Maria, nesse sentido, nós tenhamos sim, né, gurias, um certo destaque no Rio Grande do Sul de combate à discriminação, de busca de direitos. E eu acho que os movimentos sociais, a gente sempre tem movimento social para crescer, obviamente, mas eu acho que nós já temos movimentos bem constituídos. A ONG Igualdade também está à disposição, como a Marquita disse, nós temos lá, tem a página do Facebook, e sempre que tiver qualquer dúvida, se eu tenho ou não tenho direito, se eu posso ou não posso, se eu denuncio ou não denuncio, enfim, relacionado a todas essas questões que nós falamos aqui, entre em contato com a ONG, a gente está lá, nós temos um aparato para poder auxiliar, para poder ajudar, dar esse acolhimento e fazer o encaminhamento necessário para a pessoa, para que ela se sinta, eu acho que na verdade se sinta empoderada e confortável para que ela possa exigir os seus direitos, que ela se sinta fortalecida para que possa ir adiante. Acho que isso é muito importante nesse momento, que é um momento de fragilidade, porque estão nos colocando com mais fragilidades ainda. E sim, nós temos hoje todo e qualquer crime que aconteça em função da escolha, da orientação, da identidade sexual, nós vamos enquadrar sim no crime de racismo, nós vamos buscar os direitos, porque muitas vezes, se na educação não dá certo, se a pessoa não tem um bom senso da convivência, aí a última resca, que é o direito penal, vai ter que entrar, e a gente espera muito que o nosso Congresso, a partir deste recado tão claro do Supremo Tribunal Federal, se conscientize e efetive a lei que a gente precisa. Senão nós vamos ter que sim fazer, como no caso da Maria da Penha,
uma representação internacional e tentaram de outra maneira. O tão vilipendiado Supremo Tribunal Federal, né? Bom, queria agradecer a participação brilhante de vocês. Eu tenho certeza de que, de alguma forma, a gente ajudou ou tentou, pelo menos, trazer um pouco de luz para esse debate, e é importante que haja, nesse momento histórico grave que a gente vive, esses núcleos de resistência, né? No sentido do enfrentamento do poder constituído, que exacerba normalmente até das suas atribuições, né? Nós vemos as asneiras, as bobagens que são ditas cotidianamente, essa incitação ao ódio, essa coisa que, como vocês disseram, tem um papel lamentável de legitimar, né? Essas ações contrárias à pessoa, né? Na verdade, a pessoa, se trata de gente, né? Não me interessa que cor tu tens, não me interessa a tua opção sexual, não me interessa o teu credo, a tua ideologia política, porque tu é gente, e como gente tu precisa ser respeitado, é simplesmente isso. Parece que é tão simples, né? Mas como a Carolina falou, a questão toda passa pela educação, né? Quer dizer, a possibilidade de redenção desse país está na educação. Obrigado, gente. Vamos voltar a esse tema, vamos discutir outras vezes. Agradecer aos nossos queridos amigos telespectadores, aqueles que nos assistem no Facebook, enfim, nas redes sociais, e dizer que o Santa Maria Frente a Frente se propõe a voltar gradativamente a cada semana, se não conseguimos implantar desde logo o programa semanal, mas esse é o desideratum, esse é o objetivo, e eu tenho certeza que com o apoio de todos nós vamos chegar lá. Muito obrigado.